Bom dia! Tudo bem com você? Meu nome é Carolina Dreger e você está no canal Rio da Vida, o canal de louvor, de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre trazendo as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus para abençoar a sua vida, aqui no Café com Bíblia, onde as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha e a sua vida, renovando a nossa mente na palavra do Senhor, nos dando forças para mais um dia maravilhoso que o Senhor fez. E nada como o cheirinho de manhã daquele cafezinho passado, não é mesmo? Eu já estou sentindo aquele aroma de café, eu já estou aqui com a minha xicrinha pronta de café e meditando na palavra do Senhor aqui junto com você. E eu já te convido, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ative os sininhos, curta, compartilhe a palavra do Senhor, para que mais e mais pessoas possam receber a palavra de Deus, que tem poder para transformar qualquer pessoa que toma decisão. Eu quero mudar. Eu preciso mudar de vida. Você pode ter certeza que Deus agirá. E nesta manhã, onde o Senhor me usa como seu canal de bênção na sua vida, para propagar e espalhar as boas notícias do reino de Deus, que é amor, alegria, esperança, fé, comunhão, misericórdia e bondade de Deus nas nossas vidas. Portanto, seja você também um canal de bênção da luz do nosso Senhor Jesus Cristo na vida de alguém. Então compartilhe a palavra de Deus com seus contatos, seus grupos, nas suas redes sociais. Isso mesmo, Jesus é a fonte. O Senhor é a nossa fonte que jorra para a vida eterna e quer nos conduzir a mim e você nessa manhã e todos os dias para a vida eterna, para guiar os nossos passos, em nome de Jesus. E a palavra dessa manhã está no livro de João 15, do versículo 1 ao versículo 8, e a versão da minha Bíblia é da Nova Tradução na linguagem de hoje. E o título é Jesus a videira, e eu vou ler para você. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos meus ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uva quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são os meus discípulos. E vai até o versículo 8, essa palavra maravilhosa que o Senhor nos entrega nessa manhã. E eu quero trazer uma reflexão ao seu coração e fazer uma seguinte pergunta para você. Você, ouvinte, está enxertado na videira? E você pode me perguntar: Carol, o que é estar enxertado? E eu fui buscar lá no dicionário do Google
e enxertado. Os sinônimos são colocado, posto, cravado, enfiado, introduzido, inserido. Ou seja, a pergunta para você essa manhã: você está inserido, cravado? Pensa que você é uma uva e você tem aquele cabinho. Você está grudadinho ali? Não está capengando, quase para cair da videira? Qual é a sua situação espiritual? Você pode me responder assim: sim, Carol, aceitei o Senhor Jesus, eu confessei a minha fé publicamente, depois eu me batizei, depois eu recebi o batismo de fogo do Espírito Santo no meu coração e eu tenho uma vida maravilhosa com o Senhor. Tenho uma vida firme, uma vida regrada todo dia. Eu oro, eu busco a Deus e eu sinto a presença dele cuidando de mim, me ajudando a ser transformado dia a dia meu coração para uma pessoa melhor. Ou você pode dizer para mim: ah, eu acho que sim. Ah, eu acredito em Deus, eu sei que Ele existe, eu sei que Jesus existe. Ah, eu sei que o Senhor Jesus, Ele foi crucificado na cruz. Mas você é aquela pessoa, pensa que tem um muro muito grande e você está em cima desse muro. Esse fim de semana eu estava conversando com o meu pai, nós passamos o Dia dos Pais juntos e com todos vocês ouvintes, que ainda tem pai, passou o fim de semana com seu pai, foi bom, foi uma bênção, para mim foi uma bênção. Eu não só abençoo a casa do meu pai, mas ele também abençoa a minha vida. Eu fico observando, ouvindo tudo que ele e a esposa dele conversam comigo. E ela falou assim para mim: Carol, ela falou que uma vez ouviu uma história assim, de um homem que ele estava sentado num grande muro e de um lado tinha Satanás tomando água de coco, deitadão, esparramado numa cadeira, e do outro lado ela me disse que havia o Senhor Jesus Cristo, seus anjos, o Espírito Santo ali orando por essa pessoa que estava ali, em cima do muro, Ou seja, ela entendeu que há uma grande batalha espiritual para as pessoas conhecerem o Senhor. Mas ela me disse assim, que nessa história, a pessoa que está em cima do muro, ela já é de Satanás, do diabo. Que ele mesmo dizia isso. Quem já está em cima do muro já é meu. Mas o que você quer dizer com isso, Carol? O que eu quero dizer para você é que a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus se você não tiver fé, que o Filho dele morreu por você, Então, se eu tenho esse entendimento, o que me falta para entregar minha vida ao Senhor? Porque eu ainda estou em cima do muro. Sabe, as pessoas, eu percebo que elas têm até o entendimento de tudo isso. Você não deve ficar em cima do muro, E até comentei com ela que as pessoas têm que fazer como Zaqueu. Zaqueu estava em cima da árvore e Jesus chamou ele. Como ela contou, do outro lado do muro estava o Senhor. Por quê? A vontade de Deus é nos trazer para o seu amor. Ele não está atrás das pessoas que não precisam dele, que têm uma vida perfeita, cheia de dinheiro, que não precisam dele para nada, que não precisam de médico, como ele diz, que se acham sãos, que estão ótimos. Não, o Senhor veio para os cativos, para trazer liberdade para as pessoas que estão presas. E eu disse isso para ela. O Senhor, Ele chama, mesmo aqueles que estão em cima do muro. Zaqueu estava em cima da árvore
eu já estive também como Zaqueu, estava em cima do muro, não sabia se eu estava com o pé no mundo ou com o pé no Senhor. Eu tinha ido lá numa igreja, tinha recebido a palavra de Deus, tinha sentido ali uma presença diferente, mas ainda não tinha me decidido. As pessoas, elas até têm esse entendimento, esse conhecimento. Mas o que acontece então, Carol, que a pessoa ela não consegue sair de cima do muro? O ser humano, ele recebe a palavra de Deus. A pessoa que está fora dos caminhos do Senhor, ela recebe oportunidade. O Senhor usa pessoas para chegar até ela, mas pensa que a semente da palavra de Deus, que ela recebe ali, ela é sufocada pelos espinhos e matam a semente. E o que mata essa semente, essa palavra que eu recebo? Que nem você agora, você está recebendo a palavra de Deus. Mas se as paixões do mundo e os seus vícios forem maior, a sua vontade, a sua gana de ter dinheiro, de ter tudo desse mundo for maior do que o seu amor de se render a Deus, eles como espinhos vão sufocar tudo que você recebeu da parte de Deus e você vai perder. E aí vem aquele entendimento que a esposa do meu pai falou comigo: já são do inimigo. Então, você nunca vai poder dizer: eu não tive a oportunidade de conhecer a Deus, de conhecer a palavra dele. Eu tenho certeza que sempre, de alguma forma, o Senhor usou pessoas para chamar você para Ele. E a minha oração nessa manhã, para você, ouvinte, em nome de Jesus, que esses espinhos, eles sejam quebrados e caídos por terra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que essa semente que você recebe nessa manhã possa frutificar a 100, a 1000, a 10.000, a muitos e muitos, e dê muitos frutos na sua vida, e que você possa compartilhar esses frutos com outras pessoas. E lembre-se que mesmo nós, que já passamos da fase de criatura e somos filhos de Deus, aceitamos ser filhos de Deus, mesmo estando em Jesus, como lemos na palavra, podemos ser cortados também, quando não damos mais frutos. E você pode estar me perguntando: mas Carol, como que isso se dá? E eu digo para você, a religiosidade, se você pensa que ir para a igreja, viver de aparência, achar porque está indo lá fazer a obra de Deus, ajudando, lavando o chão, participando de algum ministério, você está salvo, você está muito enganado. Porque lá no seu secreto, onde ninguém vê, Deus sabe o que você faz. Deus sabe como você trata a sua família. O que você faz quando ninguém te vê? Tudo é colocado à luz, mais cedo ou mais tarde, como diz na palavra do Senhor. Que ninguém se deixe escarnecer, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, semear, ele vai colher. Seja coisas boas ou ruins, a colheita vem para todos. Nada fica escondido por muito tempo, porque o Senhor é justo e pecado é pecado. Errado é errado e não mudou de nome para Deus. E como lavrador, ele continua sendo o soberano desse mundo, o grande lavrador. O de Deus para nós, nessa manhã, é que possamos pegar uma estatura
espiritual, um amadurecimento, crescer, um pequeno tronquinho. E assim o Senhor já pode nos plantar num vaso maior. Você está vendo aí as imagens da minha planta que também inspiraram essa mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Essa planta, essa suculenta que eu cultivo, ela veio bem pequenininha. E aí eu tive que pôr ela num vaso maior, depois maior, e ela criou um tronco muito grosso. E nesse tronco nasceram todos esses filhotinhos que vocês estão vendo. Todos esses raminhos foram brotando, mas demorou. Precisou de água, vitamina, sol, chuva. Às vezes eu tinha que limpar, tirar as colchonilhas, sabe aqueles insetos que comem a planta por baixo e vai sugando toda a sua energia. E assim é o diabo e as coisas desse mundo. Eles são como esses bichinhos. E aí você não vê. Mas o lavrador que põe a mão na terra, ele vê e ele limpa e tira. E a cada dia ele limpa você, para que você dê mais e mais frutos, para que você possa crescer. Então, meu amigo e minha amiga, ouvintes do Café com Bíblia essa manhã, se você acha o Evangelho ofensivo, muito confrontador, pesado, você está no caminho certo e você está entendendo tudo, isso mesmo. Se você tem ouvido só palavras que passam a mão na tua cabeça, você nunca vai crescer. O Senhor nunca vai colocar você num novo vaso para você criar uma estatura, para suas folhas ficarem maiores e verdes, para você amadurecer. Sempre será um menino, uma menina na fé. Ou um bebê, como Paulo diz na Bíblia. Achei que já podia dar carne, mas eu vou ter que dar leite para vocês. O que ele estava querendo dizer? Que o povo daquela época estava imaturo, não conseguia ouvir a palavra de Deus. E quantas vezes muitos de nós não conseguimos ouvir que estamos errados? Queremos sempre que alguém passe a mão na nossa cabeça e nos diga quanto estamos certos ou somos coitados na situação. Mas Deus tem mais para mim e para você. Ele quer que a gente cresça, que a gente possa andar com as nossas pernas também, que nós sejamos pessoas inteligentes, maduras, firmes na fé nesse mundo tão difícil, porque Ele sabe que só assim vamos vencer o mundo. Não dá para andar como um bebê chorão por aí, pedindo para as pessoas orarem por você e você mesmo não faz nada pela tua vida e nem da tua família. Você conhece a verdade, você conhece a palavra, você recebe inúmeras mensagens, mas não muda de vida, não toma uma decisão firme. E como diz a palavra do Senhor, a palavra de Deus ela é afiada, mais que uma espada que corta dos dois lados. E ela atravessa mesmo, juntas e medulas, e tira todas as mentiras e enganos desse mundo da nossa mente. Porque Jesus disse, e vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Leia a Bíblia e a palavra de Deus. E a minha última pergunta para você essa manhã. Você está no tempo de poda? Para você dar mais frutos? Ou você será cortado e lançado fora? Saiba que em Jesus é possível dar muitos e muitos frutos. Muitos e muitos frutos, mas requer uma firme decisão de fé. Eu quero mudar de vida. Eu quero conhecer Jesus. E a minha oração para você essa manhã é que você possa permanecer enxertado, cravado, enfiado, inserido na videira até o fim, pois como disse Jesus, sem Ele não podemos fazer nada. Sem Ele eu nem estaria aqui falando com vocês. E até
o próximo Café com Bíblia, se Deus quiser, e que a sua vida se encha dos frutos do Senhor, que você possa também testemunhar toda a glória de Deus, todos os frutos que Ele tem feito na tua vida, para a salvação de outras pessoas que vão ouvir o seu testemunho, para a glória de Deus. E até o próximo Café com Bíblia, se Deus quiser. Tchau!